Olá, meus amores! Vamos começar a nossa aula de português de hoje? Então, prepara aí o seu módulo 2. Abra comigo na página 71. Nós hoje vamos falar sobre verbos de enunciação. Parece um nome difícil, né? Mas, na verdade, é simples demais. Quando falamos de verbos de enunciação, estamos nos referindo aos verbos que são usados para introduzir as falas dos personagens num texto. Sabe aquele texto quando você começa a ler, né? E aí tem lá, fulano disse. Disse é um verbo de enunciação, porque está indicando que alguém vai falar no texto. Quando eu digo assim, ó, alguém gritou. Gritou também é um verbo de enunciação. Está indicando que alguém vai falar nesse texto, em tons de gritos. A menina sussurrou. Sussurrou também é um verbo de enunciação. Está introduzindo a fala de um personagem. Deu para perceber? Começou a entender aí? Então, nós vamos fazendo juntos e eu vou te explicando passo a passo e você vai ver como é simples. Verbos de enunciação são os verbos que são usados num texto para introduzir a fala de um personagem, para informar, anunciar que o personagem vai falar. Então, vamos lá, olha. Nesta sessão, vamos estudar os verbos relacionados às falas dos personagens. Então, ó, destaca isso aqui comigo, ó. Os verbos relacionados às falas dos personagens em um texto. Leia a anedota a seguir e responda as questões. Essa anedota tem espaços para serem completados com verbos de enunciação. E os verbos estão exatamente aqui no final da anedota, ó. Perguntou, sugeriu, respondeu, esbravejou. Nós vamos completar a nossa anedota com esses verbos aí. Então, vamos lá. Por causa do calor, o título é Mosquitos com lanternas. Por causa do calor, um hóspede abriu a janela do quarto do hotel. Porém, vários pernilongos começaram a entrar, tirando o sossego do homem. Então, ele ligou para a recepção e... Atenção! Se os pernilongos começaram a tirar o sossego do homem, significa que esse homem começou a ficar bravo. Começou a ficar, chateado, furioso. Então, que verbo que indica a forma como esse homem ligou para a recepção? O homem ligou para a recepção e perguntou. Isso indica a forma brava de falar? Sugeriu? Respondeu ou esbravejou? Esbravejou, não é isso? Quando a gente diz fulano esbravejou, o que significa esbravejar? É ficar bravo, furioso, aos gritos. Então, ele ligou para a recepção e... Escreva aqui comigo, ó. Esbravejou. Eu imagino que ele deve ter falado aos gritos, porque o texto me diz que ele ligou para a recepção depois que ele já estava ficando sem sossego, né? Então, aqui, esbravejou. Notem que logo na próxima frase eu tenho um travessão. E como você já estudou, né? O travessão, ele indica a fala de um personagem. Então, esse verbo esbravejou, ele está introduzindo a fala de um personagem. Ele está vindo antes da fala de um personagem. Ele indica a fala do personagem. Então, esse é um verbo de enunciação, pois ele está introduzindo a fala de um personagem. Aí o personagem, então, que é o homem que ligou para a recepção e esbravejou assim: meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela com esse calorão.
Prestativo, o recepcionista. Qual será o verbo agora que vai indicar o que o recepcionista vai falar? Ó, prestativo, o recepcionista. Perguntou, sugeriu ou respondeu? Vamos ler a fala do recepcionista para a gente ver o que a gente vai completar aqui? Ó, Senhor, queira, por favor, apagar as luzes, que eles irão embora. Então, atenção, ó. O recepcionista não está perguntando nada. Na verdade, o que o recepcionista fez foi dar uma sugestão. Apague as luzes, Senhor, que os mosquitos vão embora. Então, o recepcionista sugeriu. Ele deu uma ideia para o Senhor do que se podia fazer para que os pernilongos fossem embora. Então, aqui, o recepcionista sugeriu. Ok? Mais um verbo de enunciação. Por quê? Porque está introduzindo a fala do recepcionista. Continuando. Não demorou muito e começaram a entrar no quarto diversos vagalumes. Aflito, o hóspede voltou a procurar a recepção. O que houve dessa vez, senhor? O recepcionista. E aí? O que houve desta vez, senhor? O recepcionista. Aqui nós temos uma pergunta. Então, se eu tenho uma pergunta, o verbo logo vai ser perguntou. Ó, o que houve desta vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Então, aqui, o verbo é perguntou. Ok? Perguntou o recepcionista. E como que a gente sabe que é perguntou? Porque nós temos aqui, ó, um ponto de interrogação indicando que ele fez uma pergunta. Certo? Continuando. Então, o homem... Bem, o único verbo que nós não usamos, então, é respondeu. Então, aqui o verbo agora, respondeu. Então, o homem respondeu. Não adiantou apagar as luzes. Os mosquitos voltaram e desta vez vieram com lanternas. Sabe de nada esse homem, né? Na verdade não tinha nada de mosquitos, eram vagalumes desde o início. E é exatamente isso que traz a piada do texto, né? A graça do texto é o fato dele dizer que os mosquitos voltaram com lanternas. Não eram mosquitos, eram vagalumes. Então, voltando aqui, ó. Nós temos, então, 4 verbos de enunciação. E por que esses verbos são chamados de verbos de enunciação? Porque todos eles estão, ó, introduzindo a fala de um personagem. Sempre tem um travessão depois de um verbo de enunciação, porque tem um personagem falando. É entendido? Vamos para a página 72? Bem... O que provoca o humor na anedota lida? Nós acabamos de falar. O hóspede achou que os vagalumes eram mosquitos com lanternas. Isso que provoca, ó, o humor da anedota, a graça da anedota. É o fato do hóspede achar que os vagalumes eram mosquitos com lanternas. Ok? Letra C. As formas verbais que você utilizou para completar a anedota, esses verbos aqui, ó, que nós usamos, né? Esses verbos aqui que nós usamos para completar a anedota, vamos ver. Eles anunciam as falas dos personagens, eles indicam as características dos personagens, eles indicam como que os personagens se expressaram ao falar. Vamos marcar as formas verbais que nós utilizamos, quais estão corretas? Aqueles verbos de enunciação anunciam as falas dos personagens? Sim, acabei de mostrar para vocês, né, que depois daqueles verbos sempre tem um travessão, pois eles estão anunciando a fala do personagem. Aqueles verbos indicam as características dos personagens? Não, não tem nada a ver com características.
Agora, aqueles verbos indicam como que os personagens se expressaram ao falar? Pelo verbo, a gente consegue ver a expressão dos personagens? Sim. Aqui, por exemplo, diz que ele esbravejou. Então, a gente já consegue ler a frase imaginando o grito, né? Meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela com esse calorão. Como que a gente sabe que ele falou com esse tom de voz? Com essa expressão? Por causa do verbo. Aqui não diz que ele falou baixinho, sussurrou. Diz que ele esbravejou, falou com bravura, né? Bem furioso, bravo. Então, o verbo sim, ele mostra pra gente como que os personagens se expressaram ao falar. Se eu dissesse, por exemplo, que ele sussurrou, eu ia dizer que ele falou baixinho, sussurrando, porque o verbo está me indicando a expressão do personagem ao falar, ok? Bem, verbos como perguntar, responder, sugerir, esbravejar são verbos de enunciação. Agora eu quero que você destaque isso aqui junto comigo, ó. Verbos de enunciação são verbos que introduzem as falas do personagem no texto, indicando a maneira como que eles se expressam. Então, todas as vezes que a gente tiver no texto um verbo e logo em seguida um travessão, aquele verbo que introduz o travessão, que é a fala do personagem, é um verbo de enunciação, ok? Vamos lá. Relacione os verbos de enunciação empregados no texto às circunstâncias que eles indicam. Para isso, pinte os quadrinhos com as cores correspondentes. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, o verbo perguntar, sugerir, responder, esbravejar. Todos são verbos de enunciação. Qual desses 4 verbos indica que o personagem apresentou uma afirmativa respondendo a um questionamento? Se ele diz que indica um personagem respondendo, então o verbo é responder. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar a cor para você destacar aí, ó. Então, aqui é o verbo responder. Já vendo que vai marcar um X aqui, ó, mas aí no seu livro você pinta com a cor verde, ok? Próximo verbo. Indica que o personagem fez um questionamento. Questionar, fazer um questionamento, significa perguntar alguma coisa. Sabe quando aquela pessoa que fica questionando tudo? Mas por que isso? Para que aquilo? Fica perguntando o tempo todo? Isso é questionar, é fazer questionamentos. Então, questionar significa perguntar. Então, aqui, nós vamos pintar de azul. Ó, pinta aí no seu livro de azul. Que fazer um questionamento significa perguntar alguma coisa. Agora aqui, indica que o personagem empregou um tom de voz alterado, igual lá no texto, quando o hóspede ligou para o recepcionista, né? Depois dele perder a paciência, ele chegou lá e o verbo que a gente usou foi o verbo esbravejou, tá lembrado? Ele esbravejou. O que significa esbravejar? É gritar, falar alto, ficar furioso, né? Ficar bravo. Então, quando ele emprega um tom de voz alterado, é porque ele já está bravo, furioso. Então, ele está esbravejando, é o verbo esbravejar. Então, aqui, vermelho. Esbravejar é falar com um tom de voz alto, às vezes até gritando. Indica que o personagem fez uma sugestão. Se ele fez uma sugestão, então é o verbo sugerir. O verbo sugerir indica uma sugestão. Então aqui, amarelo. Ok? Próxima página, vamos lá. Aqui diz assim, ó. Assinale com um X o quadrinho com o verbo de enunciação que revela uma forma enérgica e autoritária
autoritária de falar. Acabamos de falar desse verbo. O verbo que mostra uma fala enérgica, autoritária, brava, furiosa. Que verbo é esse? Nós já destacamos esse verbo lá na página anterior. É o verbo esbravejar. É falar de forma enérgica, brava, autoritária. Letra F. Complete o seguinte trecho da anedota com os verbos de enunciação do quadro abaixo, de modo que o recepcionista demonstre raiva. Atenção, o recepcionista tem que demonstrar raiva. E o hóspede, muita calma. Então, nós vamos ter que usar verbos de forma que a fala do recepcionista mostre raiva e a do hóspede mostre muita calma. Eu tenho aqui 4 verbos: sussurrou, disse, berrou e falou. Antes da gente completar aqui, eu quero que você analise comigo. Qual desses 4 verbos indica muita raiva? Berrou. Né? Quando a gente chega ao ponto de berrar, é porque a gente já está com muita raiva. Então, eu já sei que o recepcionista berrou. E o verbo que indica muita calma, falar com muita tranquilidade, é o verbo sussurrou. Sabe quando você fala baixinho, sussurrando? Isso indica muita calma. Então, o verbo do hóspede é sussurrou, porque ele estava com muita calma. Então, nós vamos completar aqui, ó. Aqui diz assim: o que houve desta vez, senhor? O recepcionista. Atenção! Ele fala com muita raiva, então não é do jeito que tia Verônica leu. Eu vou completar aqui com o verbo que indica muita raiva, que é berrou. Ó, completa aqui comigo. Berrou. E nós vamos ver agora como que a gente vai ler depois que a gente coloca esse verbo aqui, ó. O que houve dessa vez, senhor? Berrou o recepcionista. Isso significa que o verbo de enunciação, eles não, olha como que diz aqui, ó, o verbo de enunciação, eles indicam a maneira como que os personagens se expressam. Se eu disse lá que ele berrou, eu vou me expressar no texto da forma como o verbo está me indicando. O que houve dessa maneira? O que houve desta vez, senhor? Berrou o recepcionista. Né? Então, o verbo berrar indica que o recepcionista estava com raiva. Agora, então o hóspede tem que ter muita calma. Então, o verbo é sussurrou. Sussurrou. Ó, então o homem sussurrou. Vamos ler com muita calma. Não adiantou apagar as luzes. Os mosquitos voltaram. E desta vez vieram com lanternas. Percebeu? Como que um verbo de enunciação é capaz de demonstrar a expressão da fala de um personagem? Veja como eles são importantes num texto, né? Bom, agora nós vamos para a letra G. E diz assim, ó. Releia a seguir 2 trechos do texto. O primeiro trecho é esse aqui, ó. Prestativo, o recepcionista sugeriu. E o segundo é: o que houve desta vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Bem, os verbos de enunciação, ó, deixa eu destacar aqui. Os verbos de enunciação sugeriu e perguntou podem ser substituídos por quais verbos a seguir sem alterar o sentido do texto? Quais desses verbos aqui em negrito eu posso usar para substituir sugeriu e perguntou, dando o mesmo sentido? O que significa o verbo sugeriu? Sugerir significa dar uma sugestão, fazer uma proposta, dar um conselho, dar uma ideia. Isso que significa sugerir. Quando você sugere alguma coisa, você está dando um conselho, né? Propondo uma ideia. E perguntar. Perguntar significa questionar, né? Como a gente falou anteriormente, questionar é encher de perguntas, é perguntar. Então vamos lá.
Sugeriu pode ser substituído por ordenou. Para tudo aqui. Nós não precisamos nem ler o restante dessa frase, porque ordenar é dar uma ordem e sugerir é dar uma ideia, não é dar uma ordem, é dar um conselho, uma ideia, uma sugestão. É o contrário de dar uma ordem. Então essa está errada, porque sugerir não significa ordenar. Essas duas palavras são opostas, uma é o contrário da outra. Aqui diz que sugeriu pode ser substituído por propôs. Sim, até aqui está correto, porque quem dá uma sugestão faz uma proposta, dá uma ideia, propõe alguma ideia. Então até aqui está correto. Vamos ler o restante. Perguntou pode ser substituído por questionou. Perguntar é o mesmo que questionar, tem o mesmo sentido. Então, essa sim, alternativa está correta. Sugeriu pode ser substituído por propôs e perguntou pode ser substituído por questionou. E a última está incorreta, ó. Deixa eu ver que eu voltar aqui. A última está incorreta porque diz que perguntou pode ser substituído por afirmou. Perguntar não significa afirmar, ok? Bem, agora nós vamos pular para a página 76. Vamos lá. Aqui. Encontre o verbo intruso nos grupos de verbos a seguir e contorne-o. Atenção para a dica, ó. O verbo intruso é o único verbo que não é de enunciação. Então, quer dizer que todos os verbos de cada grupo são de enunciação, menos um. Qual deles não é de enunciação? Qual deles que não anuncia a fala de um personagem? Repetir indica que alguém vai falar. Protestar também, alguém vai fazer um protesto, vai falar protestando. Declarar também. Desabafar também, alguém fala para desabafar. Agora, partir não indica fala, né? Partir não tem nada a ver com fala de personagem, não tem nada a ver com falar. Então, o verbo intruso aqui é partir. Ok? Vamos ver no segundo grupo. Suspirar. Sim, indica a fala de um personagem. Eu posso dizer, o menino suspirou. Ai, meu Deus, como estou cansado. Então, suspirar indica a fala de um personagem. Concluir também, ele pode falar, né, a sua conclusão. Levar. Levar não tem nada a ver com falar. Não indica a fala de nenhum personagem. Então, o verbo intruso aqui é levar, porque levar não tem a ver com falar. Próximo grupo. Pedir. Sim, pedir anuncia a fala. Andar? Não. Andar não tem a ver com falar. Então, esse é o verbo intruso. Solicitar. Sim, para alguém solicitar algo, ele precisa falar. Ordenar também. Esclarecer também. Alguém fala para esclarecer. Agora, abraçar. Abraçar não tem nada a ver com falar. Não anuncia a fala de alguém. Nesse grupo daqui, olha, de cara, correr. Intruso. Correr não é um verbo que anuncia a fala de ninguém. Exclamar indica a fala de alguém. Retrucar também quer dizer reclamar. Contar também. Interrogar também. Alguém fala quando faz um interrogatório. Agora, beijar, de forma alguma, não anuncia a fala nem indica a fala de ninguém. Ok? Então é isso. Verbos de enunciação são aqueles que
introduzem, anunciam a fala de um personagem. E eles expressam, né, como que esse personagem está se manifestando no texto. Se ele está falando baixinho, se ele está gritando, se ele está perguntando, se ele está respondendo. Esses verbos são chamados de verbos de enunciação. E a gente então termina a nossa aula por aqui. Você termine aí de responder e daqui a pouco eu coloco o gabarito para você conferir. Combinado? Um beijo!